Bem-vindo ao canal, meu nome é Alex Hormozzi, fundador e CEO da Acquisition.com, onde possuímos várias empresas com mais de 120 milhões nos últimos 4 anos e agora ajudamos empreendedores de 3 a 10 milhões de dólares a escalar e sair para que só precisem ficar ricos uma vez. Se você está abaixo de 3 milhões de dólares, o que vamos falar hoje é um dos componentes para tornar sua oferta mais bem sucedida para que você consiga mais vendas, mais leads e mais pessoas dizendo sim a preços mais altos, certo? E assim, um dos componentes disso, já falamos sobre escolher o mercado certo, cobrar o que vale, a equação de valor, como desconstruir e recriar valor na oferta com alta margem, como empilhar bônus, como usar garantias de uma forma que seja atraente e única. E hoje será aumentar a escassez e a urgência, certo? Então, é assim que fazemos as pessoas tomarem decisões mais rapidamente. Isso aumenta nosso ciclo de conversão de caixa. Então, se estivermos gastando dinheiro em publicidade, queremos recuperar esse dinheiro o mais rápido possível. Parte disso é diminuir o tempo para as pessoas tomarem decisões, certo? E dois componentes para isso serão escassez e urgência, que são uma função de unidades e tempo, certo? Então é isso que vamos abordar hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, pode saber mais em acquisition.com. Todo o meu material é gratuito, e isso porque eu não preciso do seu dinheiro. Eu só quero que todos sejam ricos. Loucura, eu sei, certo? Então, componente da oferta, número 8, escassez e urgência. Vamos lá. Então, você pode não estar ganhando dinheiro porque seus potenciais clientes não estão comprando rápido o suficiente, certo? Eles precisam tomar decisões mais rápidas para que seu marketing seja lucrativo, certo? Então, os dois componentes para isso são urgência, certo? Que é, você sabe, você tem que tomar uma decisão até a data X ou hora X. E isso é como 5, 3, 2, 1. Existem cronômetros de contagem regressiva. Eles estão dizendo a eles que há uma data X pela qual precisam decidir. E o outro componente disso é a escassez. É quantas vagas ou quantas unidades você tem restantes, certo? Então, um é uma função de quantos de uma coisa existem, unidades, e o outro é uma função do tempo, certo? E você pode usar ambos com sucesso. Então, vamos começar com urgência. Então, há 4 razões comuns que funcionam, que vimos funcionar muito bem. E assim, elas espelham os 4 componentes de, tipo, é isso que eu observo quando estou criando urgência. Então você tem o grupo de clientes, você tem a estação em que está, literalmente como estação do tempo, como primavera, verão, outono. Você tem a sua urgência em relação a preços e bônus, e então você tem urgência em relação à oportunidade. Então essas são as 4 maneiras diferentes de criar urgência eticamente, sem, você sabe, comprometer sua integridade, certo? Então, o primeiro é em torno do grupo, certo? Então, é aqui que você tem grupos contínuos. Então você diz, ei, nosso próximo grupo começa na segunda-feira, então vamos te incluir, certo? E isso seria algo como, ou o próximo grupo começa em 2 semanas, seja o que for, certo? Então, se você acabar sempre começando, como a maioria das empresas já tem esses ritmos, certo? E assim, a maioria das empresas já tem limites em relação ao tempo, e elas também, quase sempre, têm limites em relação a quantidades. Como? E deixe-me dar um exemplo. Se agora você tem um negócio e eu dissesse, vou enviar 1 milhão de clientes, certo? Para o seu negócio de serviços, você provavelmente não conseguiria lidar com isso, certo? Então, o que diríamos é, vamos definir qual é a quantidade real de unidades que você poderia possivelmente aceitar. Vamos definir isso e agora vamos dizer isso às pessoas, certo? Porque você já tem um limite naturalmente no seu negócio, então é melhor divulgá-lo e usá-lo para criar escassez, certo? Isso é escassez, que é o próximo momento. Mas da mesma forma, você provavelmente tem uma cadência em torno da qual entrega serviços. Você provavelmente faz isso toda semana, tem novos clientes, todo dia. Ou pode ser todo mês você abre uma nova coisa. Ou eu tenho alguns amigos que têm grandes escolas e eles fazem uma vez a cada 6 meses. Eles fazem isso 2 vezes por ano. Eles têm uma nova turma que começa. E assim, ter turmas contínuas permite que você use a urgência para fazer alguém começar. Não está dizendo que você nunca fará isso de novo. Está apenas dizendo que este próximo grupo começa. E a coisa boa que encontrei na minha experiência é que quando eu estava vendendo, sabe, coisas físicas presenciais, o fato de que eu sempre tinha outro grupo começando, sabe, na próxima segunda-feira, não importava que dia da semana era. Então, se fosse tipo sexta-feira, eu diria, ei, vamos te colocar, porque começa na segunda-feira. E se alguém chegasse na segunda-feira, eu diria, perfeito. Certo? Então você tem 7 dias para se divertir, relaxar e, sabe, se preparar para arrasar, porque na segunda-feira vamos ao vivo. Certo? E assim, eu sempre tinha uma boa razão para fazê-los tomar uma decisão hoje e não ter que pensar sobre isso. Certo? O próximo é a urgência sazonal contínua. Certo? É aqui que você está dizendo, sabe? Esta promoção acabou, esta temporada, esta promoção pode ser nosso especial de Dia dos Namorados, pode ser nosso especial de Ano Novo, pode ser nosso especial de primavera para, sabe, avançar em março, pode ser nosso especial de chuvas de abril, pode ser nosso especial de preparação para o verão. Poderia ser, tipo, todos esses são exemplos de urgência sazonal que podemos mencionar. É semelhante a isso, exceto que tem um sabor diferente. E essa é a ideia aqui. Se pudermos mudar a forma como a urgência é percebida, sempre parecerá autêntica. Mas note que não estamos fazendo nada antiético que não esteja em integridade. Estamos apenas dizendo, ei, temos nossa promoção especial do Dia dos Namorados começando no próximo mês. Ou a promoção especial do Dia dos Namorados termina em 3 dias. Vamos te incluir. Dito isso, podemos ter uma oferta muito, muito semelhante, que começa no próximo mês, mas será com um nome diferente. E como resultado, esta promoção terminará, a próxima promoção começará. E isso nos dá urgência em relação a isso, certo? O que leva naturalmente ao próximo ponto, que é sobre a unidade de tempo e sobre a própria promoção, o preço e os bônus associados a ela. Então, podemos ter bônus que trocamos. Então, digamos que eu tenha 10 bônus que dou às pessoas e eu dou a 5 pessoas. Desculpe, 5 bônus para o mês A e 5 diferentes para o mês B. E então, e no mês C eu volto para os primeiros 5 novamente.
Então eu posso ter esses bônus que eles não vão mais ter acesso se não tomarem uma decisão. E provavelmente eles querem esses bônus, então é como, ei, bem, tome uma decisão, porque esta promoção vem com essas coisas que vão acabar no final do mês. Então você deveria aproveitar isso, certo? E isso também funciona da mesma forma com preços. Então, se você tem um desconto específico ou um preço inicial específico, você pode utilizá-lo. Um exemplo divertido e fácil disso é como você pode variar essas coisas. Isso é especialmente importante em mercados locais, porque você tem um público tão limitado que precisa alternar rapidamente entre promoções. Então, você quer mudar o sabor disso com base no mês, você também pode mudar o sabor com base no nome, você pode mudar o sabor com base no preço. Então, se eu tivesse uma oferta especial para novos clientes de $19 versus uma oferta de $29 versus uma oferta de $1 versus um início gratuito ou primeira sessão gratuita, todas essas são variações diferentes, mas vão alimentar o mesmo modelo de negócio. E mais, elas realmente não fazem diferença para nós, mas parecem diferentes para o cliente em potencial. E isso nos permite fazer com que as pessoas tomem uma ação mais rapidamente. Tudo bem? E então, finalmente, você tem uma oportunidade explosiva, certo? E esta é uma... Quero dizer, se você conseguir este é o mais poderoso de todos, que é que você tem um motivo real pelo qual esta oportunidade que você está vendendo para eles vai desaparecer, certo? Então, um exemplo disso seria, digamos, eBay e Amazon. Há uma discrepância de preços. Isso significa que se no eBay eu posso conseguir, ou no Craigslist e Amazon, seja o que for, eu posso comprar coisas a um preço e vendê-las a outro preço. E eles estão longe, há uma enorme discrepância entre esses preços. Isso é arbitragem, certo? Então eu realmente não tenho que fazer muito trabalho. Eu apenas pego de um lugar e vendo em outro lugar. E vou vender uma oportunidade em torno disso e dizer, ouçam pessoal, vocês podem comprar isso hoje, podem comprar isso amanhã, podem comprar isso no próximo mês, mas a questão é que a oportunidade pode não estar aqui. Vai diminuir consistentemente ao longo do tempo. E quanto mais cedo você entrar, mais dessa onda você vai conseguir surfar antes que ela quebre, porque eventualmente a oportunidade vai desaparecer, como todas as grandes oportunidades fazem, certo? Então, esta é uma oportunidade em expansão, o que implica urgência, por isso eles devem agir hoje, certo? Então, se você tem uma maneira única de marketing, se você tem mercados únicos, por exemplo, que você está explorando a compra e venda entre dois pontos de preço diferentes, essas são as maneiras de criar uma oportunidade explosiva. E é assim que você pode construir urgência, essas 4 maneiras, na sua oferta, certo? A próxima parte disso é a escassez. Agora, você pode fazer ambos, obviamente. Você pode apenas fazer escassez, você pode apenas fazer urgência, mas escassez se resume a um número limitado de assentos ou unidades, certo? Então, esses são os lugares que você tem a capacidade de atender. É por isso que é tão importante definir quais são suas capacidades limitadas atuais. Então defina seus limites, defina as restrições e depois divulgue essas restrições para que você possa informar as pessoas. Por exemplo, você pode descobrir que isso é especialmente verdadeiro se você tiver uma loja física, mas realmente qualquer negócio de serviços, você só tem uma certa quantidade de capacidade. Tipo, digamos que você só tem mais um representante que é um comprador de mídia, certo? E essa pessoa já está ocupada em 3/4, certo? Bem, você poderia dizer, eu só tenho 25% de capacidade restante com um cara antes de ter que contratar outra pessoa. Então, tipo, isso é basicamente como, se você quiser garantir uma das últimas vagas, você deve entrar hoje para não ter que adiar e podemos começar com você, certo? Isso também mostra que outras pessoas já tomaram uma decisão, então dá prova social. E assim você está acumulando esses recursos que já possui. Isso é o pó de serra do seu negócio. É a capacidade excedente que você não está comunicando para aumentar a escassez, de modo que acelere o processo de tomada de decisão das pessoas, porque elas pensam, droga, bem, eu realmente quero tomar essa decisão mais rápido porque há apenas um número limitado de lugares restantes, certo? Outra coisa que você pode limitar, certo, é o fornecimento de bônus. Então isso é como os bônus de urgência de antes, mas aplicado com escassez. Então é como, eu posso ter uma quantidade limitada dessas coisas, ou eu poderia escolher limitá-las. Minha opinião é que é melhor ter uma quantidade limitada. Isso funciona especialmente bem com brindes de produtos físicos. E o que quero dizer com isso é, se você é um negócio físico, você poderia ter camisetas, você poderia ter... Quero dizer, esse é um exemplo muito simples. Você poderia fazer, obviamente, outras coisas. Você poderia ter bandas, poderia ter palmilhas ortopédicas, poderia ter qualquer coisa que naturalmente acompanhasse a compra. Você poderia dizer, este é um bônus se você comprar hoje, certo? Mas só temos X quantidade deles, certo? E as pessoas podem entender limites físicos de restrições de unidades, e isso faz sentido a partir de uma escassez. Caso contrário, temos que esperar mais um mês antes de termos outra oferta, e eu não sei se vamos conseguir tê-las, blá blá blá. Então as pessoas dizem, não, bem, eu ia pensar sobre isso, mas se eu puder conseguir isso hoje, então vou em frente, certo? E então a forma final de ter escassez é simplesmente nunca estar disponível novamente, ou ser único, certo? Então isso é realmente interessante por causa do mundo dos NFTs que existe com tokens não fungíveis, que vai ser enorme no futuro, mas vai ser massivo. Mas de qualquer forma, esses criam produtos únicos, certo? É por isso que a arte é tão, pode chegar a preços exorbitantes porque só existe um, certo? São uma edição limitada. É por isso que quando você está fazendo se você tem um negócio de produtos físicos, você faz lançamentos de sabores e você faz apenas uma vez, e é uma oferta limitada, e então uma vez que acaba, acabou. Se você estivesse no negócio de vestuário, eu poderia fazer um design único em uma camiseta, lançá-lo, ter apenas 100 e esgotar. E você literalmente venderia mais dessas coisas do que se tivesse todas as camisetas que já fez postadas em um site, porque a escassez impulsiona as decisões de compra. Então, outro exemplo disso, vou continuar insistindo nisso porque é importante. E a escassez se resume à oferta e demanda, que é uma das forças mais poderosas em todas as compras, certo? É a oferta e demanda. Se não a mais poderosa, certo? Então, o que estamos fazendo é aproveitar a oferta e demanda a nosso favor. Estamos limitando propositalmente a oferta para aumentar essa proporção a nosso favor. Então, eu vou contar uma história. Quando eu estava na casa do Arnold Schwarzenegger, estávamos fazendo um evento de caridade. Era $25 mil por ingresso. Eu estava conversando com um dos maiores doadores dele no evento, além de mim, e esse cara veio até mim.
um empresário super experiente, muito legal, dono de um negócio de relógios exóticos. E o CEO da instituição de caridade veio até mim e disse: Ei, você sabe, fulano, você deveria conhecê-lo. Foi ele que me deu o conselho de aumentar os preços dos ingressos, certo? E foi porque no ano passado tinha esgotado. Então, o que eles fizeram foi cortar os ingressos, a quantidade de ingressos que venderam, acho que pela metade, e mais do que dobraram o preço. Então, eles passaram de, acho que, $10.000 para $25.000 e cortaram o número de ingressos por, pode ter sido menos de 50%, mas cortaram o número de ingressos. Então, o cara sorriu. Neste incrível, foi apenas como ele estava muito orgulhoso de si mesmo e do proprietário. E ele disse: sim, sempre que a demanda aumenta, corte a oferta. Então pense nisso. Sempre que a demanda aumenta, corte a oferta. Eu sempre pensei nisso. E esse cara tinha um negócio de joias finas de bilhões de dólares. E assim, era tudo sobre vender peças únicas e raras. E ele entendia de oferta e demanda melhor do que quase qualquer pessoa. E isso é especialmente verdadeiro no mercado de luxo, que é onde a maioria das pessoas que estão assistindo gostaria de entrar. Você gostaria de cobrar mais pelos seus produtos e serviços. Então, uma das coisas a observar é olhar para Louis Vuitton, olhar para Chanel, olhar para algumas dessas marcas que existem há muito tempo e ver como elas criam isso. Então, se você for a uma loja da Chanel, por exemplo, que é extremamente cara, mas se você for a uma loja da Chanel, eles têm apenas 1 ou 2 de cada item na loja, e eles nem informam às lojas o que vão enviar. E assim, o que eles fazem é criar uma escassez genuína em torno de cada produto que tem. E assim, se você entrar na loja e realmente gostar de uma bolsa, ela pode não estar lá amanhã, porque é a única. E então, eles na verdade não criam apenas uma dessas bolsas, mas não vendem online, eles vendem apenas através de seus pontos de distribuição. E se você entrar lá, cada loja é diferente porque todas recebem peças diferentes, e o que quer que recebam pode acabar naquele dia, certo? E assim eles engenham escassez, certo? De Beers, o maior importador de diamantes. 75% do suprimento mundial de diamantes vem das minas da De Beers. Eles limitam propositalmente a oferta de diamantes no mercado para que possam manter margens mais altas nessas pedras, porque, na verdade, os diamantes eles são muito menos raros do que rubis, safiras e outras pedras preciosas, mas eles literalmente criaram essa escassez artificialmente. Então, grandes empresas têm feito isso há séculos e vale a pena estudar, porque se você puder controlar a curva de oferta e demanda, pode cobrar o que quiser, certo? Se há apenas um de você e há uma oferta ou demanda ilimitada pelo seu tempo, então você pode se beneficiar disso e, em última análise, fazer com que as pessoas tomem decisões mais rapidamente, certo? Então, fornecimento limitado de unidades C2, fornecimento limitado de bônus, e depois nunca mais disponíveis ou únicas são as maneiras de adicionar escassez ao seu serviço, certo? E assim isso pode ser. É aqui que o lançamentos de produtos, ou NFTs e coisas assim no futuro, se tornarão realmente incríveis, certo? Acho que falei sobre produtos físicos versus serviços. Produtos físicos são tudo o que acabei de explicar com Chanel e todas essas coisas. Mas se você... É por isso que a Amazon diz quantos restam, certo? Eles colocam escassez na página para que você saiba. Então, com X vagas restantes, você tem que dizer quanto você poderia possivelmente pegar. Então, se você tem uma agência, por exemplo, você diria algo como: bem, eu só posso atender 10 clientes por mês. Então, se você já tem 8 clientes que foram vendidos, apenas diga a eles que você só tem 2 vagas que pode possivelmente atender este mês antes de ter que contratar alguém, o que significa que você vai pausar. Então, é melhor entrar agora. Certo? Então isso dá. E é como naquela esse cara é incrível e é por isso que ele está quase totalmente reservado, certo? Então a prova social que mostra expertise e mostra demanda, todas essas coisas inclinam e viram a balança a seu favor para fazer alguém tomar uma decisão mais rápida. Com você hoje, certo? Então, com serviços, eu gosto de fazer apenas, você sabe, se você só pode atender 100 clientes, então diga que só pode atender 100 clientes. Isso é uma coisa bonita, que se você tivesse um programa de nível mais alto ou algo assim e quisesse mantê-lo em uma quantidade exclusiva, nomeie o grupo pela quantidade e apenas diga: eu só estou fazendo isso. E isso cria escassez e as pessoas também não querem deixar você. Especialmente com recorrência, você pode criar escassez em torno da retenção para manter as pessoas por mais tempo, dizendo que está limitando a X quantidade. Tudo bem? Outra versão disso é apenas X clientes por semana. Se nós só podemos atender 10 clientes por semana, e depois disso temos que colocá-lo para a próxima semana. Então você apenas faz o cálculo reverso desse número, mas ainda pode ser honesto e genuíno sobre isso. Tudo bem? Outra opção seria apenas X clientes por grupo, certo? Que começam em um período definido. Então, eu disse por semana versus por grupo, apenas para mostrar que você poderia ter esse nível de escassez por grupo que começa em 2 meses ou começa a cada 6 meses, certo? E assim, essas são apenas nuances de como você pode usar isso em serviço. Você pode ter um limite total, pode ter um limite nas restrições por tempo, ou pode ter um limite no número total de pessoas. Então, essas são as diferentes maneiras de você dividir e manipular a escassez em um negócio de serviço de forma ética, sem mentir para os potenciais clientes o que você não quer fazer, certo? Então, urgência e escassez é assim que você pode aumentar a probabilidade de alguém comprar mais rápido, aumentar seu ciclo de conversão de caixa e fazer com que as pessoas, em última análise, comprem de você, certo? Então, cobrimos ambos. Você pode encontrar mais desses treinamentos em acquisitions.com, eles são absolutamente gratuitos. Eu só quero que você ganhe dinheiro. Se você é um negócio de 3 a 10 milhões de dólares e está tentando escalar e sair em 3 a 5 anos, adoraríamos ajudar você. Isso é o que fazemos. Nós temos 5 negócios de 8 dígitos agora e eu só quero ajudar você a vencer. E talvez, quando você estiver ouvindo isso, possamos ter mais. Então, quem sabe? Dito isso, já cobrimos todas essas coisas sobre como criar ofertas para que você possa obter conversões mais altas, vendas mais altas, a preços mais altos. E o último componente disso será a fórmula mágica de jogos, certo? Que estará no próximo vídeo. Vejo você lá.